Olá, pessoal. Aqui é Pascal Otaz, do Literacy Studies, e hoje estou conversando novamente com o Dr. Nikolai Petro, professor de Ciência Política na Universidade de Rhode Island. Nikolai é meu especialista de referência quando se trata da política interna da Ucrânia e da Rússia. Então, Nikolai, bem-vindo de volta. É bom ter você novamente, Pascal. Muito feliz em tê-lo aqui novamente. Trocamos alguns e-mails, e em um deles você me disse que sua observação recente é que talvez estejamos subestimando o fator dinheiro e o fator econômico na forma como a guerra agora parece se desenvolver, sob qualquer interpretação, contra os interesses de Kiev. Você poderia explicar o que acha que ainda não analisamos o suficiente neste momento? Certo. Então o governo ucraniano tem um orçamento para 2026 e uma das coisas que ele projeta é um déficit orçamentário. Infelizmente, esse déficit, do ponto de vista do Fundo Monetário Internacional, que supervisiona o orçamento ucraniano e tenta alinhar suas expectativas com o que as instituições financeiras ocidentais podem oferecer para apoiar a Ucrânia, a sociedade ucraniana e o esforço de guerra, é de cerca de 30 bilhões de euros. Bem, 30 bilhões de dólares. Mas esse dinheiro, esse é o buraco, esse é o déficit que existe. E o déficit é problemático porque a Europa não planejou cobrir essa despesa. E o governo ucraniano não considerou o que fazer se esse dinheiro não for liberado. Então, literalmente, a mídia ucraniana está cheia de especulações sobre onde serão feitos os cortes, porque nada na Ucrânia está sendo financiado de forma abundante, nem mesmo o exército. Os números variam na casa das dezenas de bilhões, então vou usar uma estimativa aproximada, oferecida pelo analista financeiro Timothy Ash, que disse que, se considerarmos o valor que a Ucrânia provavelmente precisará nos próximos 18 meses, é provável que seja em torno de 100 bilhões de dólares, além do que já foi destinado. Acho que isso representa um ritmo de gastos mais alto do que o que realmente ocorreu até agora. Acho que na última reunião da UE, o número mencionado no comunicado sobre o quanto a Europa gastou até agora foi de 167 ou 177 bilhões. Isso ao longo dos últimos três anos e meio. Então, o próximo ano e meio com 100 bilhões. Isso não é uma economia, não é uma redução em nenhum caso. Mas Ash vai além, sugerindo que esse valor é, como ele diz, apenas para manter a Ucrânia no jogo, apenas para mantê-la com suporte vital. Se houver alguma repercussão real de uma vitória ucraniana, esse número marginal tem que ser 50%. Would have to be increased by 50%, so 150 billion. Então, 150 bilhões, ele acredita, seria uma projeção realista para a Ucrânia, caso ela partisse para a ofensiva contra a Rússia. Vemos, portanto, que os números estão mudando, estão ficando cada vez mais distantes. E isso me leva a uma visão pessimista, embora também se possa dizer otimista, se o objetivo for o fim da guerra. Mas a realidade parece ser que, além de estar ficando sem pessoal e população, por causa do número de pessoas emigrando, e acho que uma estimativa comum é de cerca de 500 mil por ano, deixando a Ucrânia, o número de ausentes sem licença e deserções na linha de frente está se aproximando de 30% a 40% das pessoas nominalmente nas Forças Armadas ucranianas atualmente. Além desses problemas, agora temos o problema adicional da falta de financiamento para a continuação da guerra. E como a Ucrânia já depende da ajuda ocidental para nada menos que 50% de seu esforço de guerra e 50% de sua manutenção básica, suas contas correntes diárias para pagar por tudo o que é necessário para manter o país funcionando, não parece haver muita oportunidade de continuar a guerra. Quero dizer, tudo aponta para a impossibilidade de continuar esse esforço de guerra. E este é um dos aspectos mais inesperados.
Eu acrescentaria que há uma solução para esse problema. E é por isso que Timothy Ash escreveu que, veja, há um grande e gordo ovo de ouro na Europa, 300 bilhões em ativos, que são fundos soberanos russos. 300 billion in assets, which are Russian sovereign funds. But the person managing those Mas a pessoa que administra esses fundos, um ministro das Relações Exteriores belga, Bart de Wever, que é responsável, ao que parece, pela Euroclear, que detém a maior parte desses fundos, destacou que seria totalmente sem precedentes confiscar ativos soberanos. Quero dizer, ele foi muito claro nesse ponto. E pelo que entendi, no fim das contas, ele conseguiu convencer seus colegas na União Europeia de que seria impossível fazer isso de qualquer maneira, forma ou formato que pudesse ser considerado legal. Como resultado, a conclusão de Ash em seu ensaio foi que não há opção para a Ucrânia continuar lutando, a não ser que esses ativos lhe sejam concedidos. Mas sem os ativos, que os líderes europeus parecem considerar neste momento intocáveis do ponto de vista legal, então, novamente, quem vai pagar pela guerra? Não sabemos. Sim, mas veja, essa questão, em algum momento, precisamos chamar alguns especialistas em moeda, porque problemas de dinheiro são sempre problemas indiretos de questões mais profundas. Porque, em teoria, o que impede o parlamento ucraniano de criar uma lei que diga que o Banco Nacional da Ucrânia deve comprar os títulos de guerra emitidos pelo parlamento ou pelo governo? Certo. Quero dizer, em teoria, se você tem uma moeda soberana, pode se reabastecer indefinidamente. Mas isso não ajuda muito, se os bens que você precisa comprar são denominados em euros ou dólares americanos. O problema aqui é uma verdadeira restrição de crédito. Em outras palavras, ninguém no Ocidente quer emprestar. Quero dizer, eles ficam felizes em falar sobre isso, desde que todos façamos o mesmo. Mas se você conversar com qualquer um deles individualmente, nenhum quer fazê-lo, porque entendem que esse dinheiro é irrecuperável. E a Europa está passando por uma crise fiscal muito difícil, em parte causada por ela mesma. Nesse contexto, é muito interessante ver essa crise econômica real sendo discutida especificamente por financistas, políticos e banqueiros. Politicians and bankers. And on the other hand, the analysis offered... Por outro lado, a análise oferecida por comentaristas políticos e analistas militares sobre como a Ucrânia pode vencer a guerra, em jornais britânicos e em outros lugares, basicamente ignora completamente os problemas financeiros da Ucrânia, como se eles não existissem em seu universo. E, em segundo lugar, eles destacam as dificuldades da economia russa, que, seja lá o que se diga sobre elas, contém um grau considerável de incerteza nesse tipo de análise. Em outras palavras, trata-se de uma projeção de para onde a economia russa pode ir a partir daqui. Uma boa medida do pessimismo que se lê sobre a economia russa nos jornais europeus baseia-se na suposta falta de confiabilidade das estatísticas russas. Em outras palavras, dizem bem, se acreditarmos nas estatísticas russas, as coisas não estão tão ruins, mas não acreditamos nelas, então vamos projetar algo completamente diferente. Eles simplesmente inventam, projetam um cenário ruim, porque é isso que querem ver, um cenário ruim. E por qualquer comparação sistemática entre a economia ucraniana e a economia russa parece robusta e saudável. Os europeus ainda sonham que esta guerra terminará da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial terminou, quando a Alemanha, internamente e politicamente, simplesmente não conseguiu mais continuar. Houve conflitos públicos, greves, e mesmo estando ainda em expansão, e sem um único soldado inimigo em seu território, tiveram de desistir porque já não tinham meios de prosseguir com a guerra. Eles ainda sonham que esse cenário com a Rússia está prestes a acontecer. Mais uma arma milagrosa, só mais uma, e toda a casa de cartas russa desabará sobre si mesma. Há 3 anos e meio eles contam essa história, e ainda estão esperando por isso.
Bem, um blogueiro chamado Big Surge publicou hoje um ensaio em que analisou a questão das Wunderwaffen que a Ucrânia possui e expôs claramente os problemas de ter, ou melhor dizendo, de fornecer Tomahawks à Ucrânia em quantidades significativas que realmente pudessem ser usadas. Como ele observa, e eu acho que de forma muito perspicaz, os mísseis existem. O que não existe são os sistemas de lançamento. Porque os Estados Unidos só agora começaram a construir sistemas de lançamento baseados em terra. Certo, porque eles geralmente são usados no mar, os Tomahawks. Exatamente. Because they are usually used on the sea, the Tomahawks. That's right. They're used on the sea, and they've now believe that Eles são usados no mar e agora acreditam que precisam de uma capacidade terrestre para eles também. Mas eles só começaram a produzi-los desde 2023. E é claro, as primeiras pessoas na fila para receber essas novas armas são as próprias forças armadas dos Estados Unidos. E já existe um acúmulo no número de sistemas de entrega que foram prometidos. Em outras palavras, eles ainda não se concretizaram. Portanto, essencialmente, a Ucrânia teria que receber prioridade sobre as entregas ao exército e ao corpo de fuzileiros navais dos Azovstal. E simplesmente não consigo imaginar Trump fazendo algo desse tipo. I just can't see Trump doing anything of the kind. É bizarro, porque as quantidades de produção da Lockheed Martin e a mais uma empresa, a Raytheon, que fabricam essas coisas, variam entre 50 e 90 por ano. Não 50 mil a 90 mil, 50 a 90, ponto final. E o total do estoque que o Responsible Statecraft do Quincy Institute estimou no ano passado é de algo em torno de 4 mil. É insano acreditar que qualquer quantidade razoável que pudesse impactar o campo de batalha pudesse ser entregue à Ucrânia. Mas a ideia não é entregá-las para o campo de batalha. É bombardear Moscou e forçá-los à mesa de negociações, como os europeus colocam. Well, there's the thing. Bem, é o seguinte. Acho que os analistas militares parecem sentir que isso, como outros sistemas de armas individuais, não vai fazer diferença no resultado do campo de batalha. A estratégia russa tem sido óbvia há muito tempo. É uma guerra de atrito, baseada em uma acumulação muito lenta e gradual de recursos, que depois podem avançar essencialmente sem precisar de reabastecimento substancial e repentino. Em outras palavras, ela ganha impulso e então avança por conta própria, tendo recursos suficientes para cumprir a tarefa que lhe foi atribuída. Então, uma das coisas que os analistas pró-ucranianos sentem ou esperam é que a máquina militar russa possa entrar em colapso sob o peso de continuar essa produção. E eles apontam para o fato de que o orçamento militar da Rússia está, na verdade, programado para diminuir. Its budget is actually scheduled to decrease. But that makes sense if you have preloaded. Isso faz sentido se você já tiver abastecido o estoque. Em outras palavras, todos no Ocidente reconhecem que a produção russa de drones supera a da OTAN e da Ucrânia juntas, por quase uma ordem de magnitude. Então, é claro, acho que agora há drones suficientes. A Rússia provavelmente tem drones suficientes e vai se voltar para outras coisas. Uma coisa que raramente é mencionada é que no próximo orçamento da Rússia, os gastos militares reais são ligeiramente reduzidos. Gosto de como os opositores ou apoiadores da Ucrânia dizem, bem, é uma redução muito pequena. Sim, mas é uma redução. E é uma redução em tempo de guerra, algo que a Ucrânia e a OTAN nem sequer estão cogitando. Eles estão cogitando exatamente o oposto, o que só aumentará o peso sobre suas economias, enquanto o peso econômico da Rússia com a guerra tende a diminuir. Isso é fascinante, sabe? E num período de guerra muito séria, a Rússia na verdade não adota essa abordagem da OTAN, de precisamos de mais dinheiro e depois encontraremos um problema para implantar o M2. Ela analisa o que precisa, cria um orçamento e pronto. Bem, pode ser que do ponto de vista logístico, haja uma vantagem em ter um sistema econômico fortemente integrado ao setor militar. Falamos sobre os Estados Unidos como sendo um complexo militar industrial,
e de fato é. Mas há tantos produtores privados na América que o sistema se torna extremamente complicado e leva uma quantidade desproporcional de tempo para ser financiado. A criação, o financiamento e a implantação de um sistema de armas podem levar uma década, ou até mais. E eu acho que a abordagem centralizada e hierárquica da Rússia, assim como a de outros países com sistemas econômicos e políticos mais centralizados, provavelmente lhe dá uma vantagem nesse aspecto. Sim, e não vamos esquecer que muito do dinheiro destinado a esses orçamentos da OTAN também pode se perder nos balanços artificialmente inflados de fabricantes de armas e empresas de segurança que sabem que se aumentarem o valor em 1 ou 2 milhões, ainda assim serão pagos. Certo. Mas se voltarmos e olharmos para o que isso significa para a guerra, e especular livremente não é algo bom, ainda assim, estamos em um ponto agora em que parece que algo está prestes a mudar. Você já explicou como a situação orçamentária aponta para uma mudança que precisa acontecer, porque se não está no orçamento, não está no futuro. Certo. A última coisa, na minha opinião, que a Ucrânia vai perder antes que tudo realmente acabe, é a atenção. Parece que está perdendo dinheiro agora, mas a última coisa será a atenção. E me parece que estamos vendo a formação de um novo centro de atenção no Caribe com a Venezuela. Você tem alguma opinião sobre isso? O que para mim agora parece uma passagem do bastão da atenção de guerra para um conflito que de forma alguma, ou sob quaisquer circunstâncias imagináveis, é necessário para a segurança nacional dos Estados Unidos. Certo. Acho que os Estados Unidos basicamente deixaram esta guerra nas mãos dos europeus. Mas então a questão é, como os europeus saem dessa guerra? Para Trump, imagino que foi fácil argumentar que essa guerra está longe, não é do interesse dos Estados Unidos. E se os países mais ameaçados, ali por perto, quiserem continuar a guerra, ele está falando da OTAN na Europa, então devem se sentir à vontade para fazê-lo. Isso, na cabeça dele, é suficiente para justificar a retirada dos Estados Unidos e a falta de interesse. Então, provavelmente, isso é algo positivo para encerrar a guerra. Acho que, bem, políticos gostam de dizer, e os políticos da OTAN gostam de dizer, que a paz será alcançada por meio das armas ou do fortalecimento militar. Mas me parece que ocorre exatamente o contrário. Se você quer privar esse monstro militar de vida, é preciso sufocá-lo. É preciso privá-lo de oxigênio. Então acho que isso é algo positivo no geral. Mas a questão agora, na minha opinião, é o que poderia levar os líderes europeus e os líderes da OTAN a uma conclusão semelhante? Não tenho certeza. O cenário lá é diferente. É mais complicado. Muitas figuras políticas de destaque têm um histórico longo demais de apoio à Ucrânia e ao esforço de guerra, tendo investido suas reputações não tanto na reconstrução da Ucrânia, mas especialmente no fortalecimento da OTAN como força militar, também provavelmente em antecipação ao colapso da Ucrânia. Então isso provavelmente vai continuar para alguns deles. E acho que eu devolveria a pergunta para você, de certa forma. Para os Estados Unidos, acho que você está completamente certo. Estamos fora desse jogo por um futuro previsível. Uma ou duas coisas, sabe, uma pequena sanção aqui, um sistema de armas ali, não vão mudar a atitude geral desta administração, nem fazer diferença no resultado da guerra. Mas a Europa precisa agir e dobrar, ou até redobrar, o apoio militar financeiro. E não vejo como ela pode ter luxo de fazer isso. Também não vejo ter feito um perder frame nele. Bem, sabe, se eu fosse um neocon e olhasse para esse cenário e entendesse que, perdemos a vontade política do MAGA e de outros de se envolverem profundamente nisso.
B. Os europeus são fracos demais para fazer qualquer coisa. E C. Os ucranianos estão ficando sem ucranianos, enquanto os russos ainda mantêm o ímpeto. Então, se tivéssemos a mesma análise, mas eu fosse um neocon, o que eu defenderia agora seria a afeganização da Ucrânia. Tipo, ok, deixem os russos virem, deixem-nos vencer no campo de batalha, e então travar uma guerra de resistência a partir de dentro. Certo, vamos forçá-los a engolir a Galícia. E uma vez que tenham de fazer isso, nós simplesmente canalizamos essas armas através das fronteiras porosas e assim por diante. Os Kalashnikovs e tudo mais, desculpe, todo o armamento, as armas leves, e então, picada após picada após picada, no território que eles controlam. Agora, como você acha que os russos tentariam evitar algo assim? Porque eu nunca vi nenhum russo argumentando que eles precisam engolir toda a Ucrânia. Que todo esse cenário que os europeus dizem ser o objetivo é realmente o objetivo, certo? Como eles evitam ser afeganizados? Bastante facilmente. Alcance as fronteiras dos 4 oblasts, mais a Crimeia, fortifique-as e não avance. E em resposta a ataques ucranianos a esses territórios ou a outros lugares, responda com força devastadora. Em outras palavras, não é surpresa para ninguém na Ucrânia, e é fonte de certa fricção dentro do governo, que a estratégia ucraniana de atacar, digamos, refinarias de petróleo, sim, causa danos e reduz as receitas orçamentárias da Rússia. Mas a Rússia é suficientemente rica para ter recursos que cubram qualquer tipo de redução no futuro previsível, bem, por alguns anos, pelo menos, apenas com seus ativos líquidos existentes, que, pelo que entendo, giram em torno de 250 bilhões de dólares em liquidez no setor bancário dentro da Rússia. Inside Russia. So, I think, Então, acho que a resposta russa a isso será devastar a infraestrutura ucraniana 10 vezes mais. É um jogo muito ruim para a Ucrânia jogar por muito tempo. Em outras palavras, a Ucrânia está apostando no colapso da vontade da Rússia de lutar, por meio de alguma combinação de sanções econômicas, ataques militares e o avanço lento das forças armadas russas. E isso precisa acontecer em um período relativamente curto. Caso contrário, volta a se tornar um jogo de longo prazo. E no jogo de longo prazo, pelo que vejo, a Ucrânia só tem cartas ruins. Continuará perdendo muito mais pessoas do que a Rússia, com cada vez mais gente fugindo do país. Não haverá investimento estrangeiro, porque nenhum investidor em sã consciência vai aplicar dinheiro em um ambiente tão incerto e perigoso. E sem a perspectiva de um aumento drástico de recursos para sustentar o esforço de guerra ou o governo, o dinheiro, como eu disse, está acabando. Portanto, o prazo para que ocorra essa epifania que transformará a Rússia e a forçará a perceber que vai perder é de, no máximo, alguns meses. A estimativa que ouvi, e que acredito coincidir com a real incapacidade da Ucrânia de pagar suas contas, seria março ou abril de 2026, a primavera de 2026, momento em que talvez o Donbass, tanto Donetsk quanto Luhansk, já estejam amplamente ocupados. Então a sua previsão não é que a Rússia avançaria até o leste da Ucrânia, mas que ela vai parar? E quanto a Odessa? Você acha que a Rússia realmente iria até Odessa e tentaria conectar a Transnistria na Moldávia por meio de uma ponte terrestre? Digo, nós não somos estrategistas militares, mas você acha isso mesmo? Sim, quero dizer, minha expectativa há muito tempo tem sido que, se a Rússia alcançar seus objetivos militares declarados, tudo o que ela buscaria além disso seria um esforço para obrigar a Ucrânia a aceitar essas fronteiras, para forçá-la à paz. Em outras palavras, sem precisar atacar Kiev, a Rússia poderia, sem precisar atacar Dnipro, anteriormente Dnipropetrovsk, ela poderia, sem precisar tomar Odessa e cortar a Ucrânia do Mar Negro, ela poderia. E todos esses, aliás, são objetivos muito aquém de entrar no coração do oeste da Ucrânia, que é o segmento mais nacionalista do país,
Portanto, eles poderiam fazer muitas coisas devastadoras muito antes de realmente precisarem entrar no coração do oeste da Ucrânia. Certo, certo. Então essas são as estratégias militares russo que nós vemos aqui. Acho que é importante que aqueles que analisam a situação nunca separem a estratégia militar da Rússia de sua estratégia diplomática. Isso é algo que o Ocidente não faz muito bem. Parece ter uma estratégia militar, uma estratégia diplomática e uma estratégia econômica, mas elas não são bem coordenadas entre si. E cada uma parece ter seu próprio conjunto de pressupostos que, no melhor dos mundos possíveis, poderiam coincidir. Mas, como estamos vendo agora, as falhas dessa abordagem são evidentes. A estratégia militar entrou em colapso. E acho que George Beebe, o ex-analista da CIA, escreveu um artigo na Responsible Statecraft, que considero muito bom. Wrote a piece in the Responsible Statecraft, which I think is very good. And he said, E ele disse, ele apontou que a estratégia militar da Ucrânia agora desistiu da vitória. A estratégia atual é definir um cessar-fogo como vitória. Certo. Então o que acontece é que se um cessar-fogo for alcançado, a Ucrânia vai se parabenizar e dizer conquistamos uma vitória militar. Depois disso, seguirá uma estratégia diplomática de longo prazo, tentando continuar a pressionar a Rússia por meio de sanções e coisas do tipo, o que novamente, provavelmente não terá sucesso. Porque a única coisa, como você bem observou, a única coisa que mantém a Ucrânia nas notícias ocidentais agora são os bombardeios, as imagens que podem ser mostradas. Se um cessar-fogo for implementado, a Ucrânia será esquecida mais rápido do que Gaza. Ainda mais rápido do que Gaza. E como sabemos pelo prelúdio do que aconteceu até mesmo na véspera da cúpula do Alasca, haverá dezenas de empresas ocidentais ansiosas para voltar à Rússia, que foi por tantos anos seu mercado internacional mais lucrativo. Você vai ver muito disso, com a Ucrânia se tornando na mente de todos, praticamente uma reflexão tardia. Se eu fosse um analista ucraniano, não estaria defendendo um cessar-fogo por esse motivo. Eu me preocuparia que felizmente tivéssemos irrompido do remema de sangue. Nossas chances de recuperar nosso leitor vindo de algum tipo de estratégia de longo prazo seriam muito baixas. Mas a Rússia, eu acho, tem um bom argumento a fazer em termos de história diplomática, que é o de que as nações não buscam negociações apenas para alcançar um cessar-fogo. Elas buscam a paz. E se um cessar-fogo ocorre ao longo do caminho, geralmente está ligado a uma estratégia concreta de paz ou a um cronograma para alcançá-la, porque todos entendem que um cessar-fogo, por si só, não é paz. É simplesmente um convite para continuar a guerra em outro momento. E isso não é algo que a Rússia tenha interesse em fazer. Na situação atual, com a Rússia em vantagem no campo de batalha, não é algo que ela precise buscar. Portanto, está logicamente perseguindo seu objetivo máximo, que é um acordo de paz. O componente militar desse acordo já está em vigor. O componente econômico, acredito, começa a se delinear com a provável insolvência da Ucrânia nos próximos 6 meses. Isso deixa o componente diplomático, que na minha opinião será o mais difícil para os europeus aceitarem. Mas com o apoio, imagino, do governo Trump, ou seja, esse apoio sendo, não vamos ajudar, não queremos nos envolver nessa luta, não queremos apoiar o esforço de guerra ucraniano. Isso já representa um grande impulso em direção a um acordo diplomático para os europeus. Eles terão que encontrar uma forma de responder a isso mais cedo ou mais tarde. Sim, quero dizer, qualquer tipo de acordo que funcione de fato vai envolver uma mudança de regime em algum nível, seja em Kiev, nas capitais da Europa ou em ambas.
Provavelmente ambos, na verdade, agora que penso nisso. Na Ucrânia, acho que seria inadequado colocar a carroça na frente dos bois. Em outras palavras, não acredito que Zelensky precise ser removido primeiro para que um acordo de paz, ou pelo menos negociações, deem resultado. Mas acho que o desfecho de qualquer acordo de paz resultará automaticamente em novas eleições. E nessas novas eleições, é muito difícil neste momento imaginar Zelensky saindo vitorioso. Mas é muito difícil imaginar que ele ser seu sucessor. Eu sei que há quem argumente que o ambiente favorece um comandante militar, ou alguém que apresente algum tipo de credencial militar, seja por questões de segurança nacional ou qualquer outra razão. No entanto, há um argumento igualmente convincente, feito por vários sociólogos ucranianos, que dizem que as pessoas em todo o país, em grande número, estarão tão cansadas da guerra que a simples visão de um uniforme militar, especialmente na política, as levará a rejeitar esse candidato, rejeitar esse partido, por medo de que a guerra possa recomeçar. Então eu consigo imaginar que pode ir para qualquer lado, e é muito difícil prever quem terá vantagem depois que um acordo de paz for alcançado. Posso te perguntar sobre a Rússia? Porque uma das coisas que deixou muitos analistas aqui na imprensa perplexos é que Vladimir Putin e Sergei Lavrov foram tão conciliadores em relação à posição americana. As idas e vindas, e no fim das contas, você sabe, virando a mesa em tudo que havia sido alcançado nas negociações desde o Alasca. Putin e Lavrov sempre fizeram questão de usar a forma americana de enquadrar a situação. Como se os falcões europeus fossem os responsáveis por destruir tudo, os americanos não tivessem culpa, e Donald Trump fosse um cara legal. E muita gente fica se perguntando, por quê? Por que fazer isso? Por que manter a encenação? Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, por que não? Quer dizer, isso não custa nada para eles. Você pode culpar a Europa, e até mais fortemente. A Europa claramente tem culpa. Em certa medida, eles estão jogando o mesmo jogo, Trump, Putin e Lavrov, não é? Porque quem fica com o prejuízo é a Ucrânia. Sinto muito, a Ucrânia para ambos. Então isso lhes convém perfeitamente. Também devemos lembrar que para a Rússia e os Estados Unidos, há questões maiores do que a Ucrânia. Existe a relação bilateral entre essas duas potências globais, que envolve interações em muitas regiões diferentes, em muitos níveis diferentes, e com diversos atores terceirizados, como China, Índia e Brasil, diferentes conflitos regionais nos quais ambos os países podem contar com a ajuda um do outro quando isso atende a seus interesses mútuos. Nada disso tem a ver com a Ucrânia. É verdade, mas nós realmente não nos importamos muito, porque não somos os culpados. Essa não é a minha guerra, e portanto estamos transformando-a em uma guerra europeia. Então, aconteça o que acontecer lá, se toda a Ucrânia for engolida, se for destruída, o que quer que aconteça, nossas mãos, como as de Pôncio Pilatos, estão limpas disso, que recaia sobre a cabeça dos europeus. E Putin está grato, eu diria, por esse reconhecimento. Não há necessidade de irritar Trump, porque Trump não disse, pelo menos pelo que posso perceber das declarações feitas pela Casa Branca, pelos principais atores da Casa Branca. Ele não disse que não haverá uma cúpula. Ele disse, teremos uma cúpula quando houver algo para assinar. O que é claro exatamente o que Putin sempre disse. Deve haver uma cúpula quando houver algo para assinar. E ao formular dessa maneira, Trump está, de forma tangencial, incluindo Zelensky, em outras palavras, dizendo que, se Zelensky quiser parte da cúpula, ele também deve vir e estar disposto a assinar. Sim, mas quero dizer, uma das coisas que enlouquecem pessoas como eu, e outros que analisam isso, é a ideia de que a cúpula partiu do Trump. Foi ele quem propôs, certo? E os russos, a contragosto, disseram, vamos pensar a respeito. Aí ele cancela e diz que eles não estão dispostos. E ainda impõe sanções a essas empresas petrolíferas russas, com o objetivo de prejudicá-las, de impedi-las, de pressionar o setor de petróleo.
Quero dizer, tudo isso é tão hostil. E a Rússia, ainda assim, como você disse, reage com muita calma, seguir a sua narrativa. É isso que gera a dissidência. Sim e não. Quero dizer, a Rússia não cedeu nada em sua posição. Ela manteve sua posição. Tudo que Trump disse, Putin pode concordar e ver como uma forma de esclarecer coisas que talvez ainda não tenham sido acordadas. Quero dizer, ele gostaria de ter dito, concordamos com isso, mas agora está dizendo que ainda é preciso esclarecer, entre outras coisas, com a própria Ucrânia. Sobre a questão das sanções, precisamos ter cuidado. Não devemos agir apenas como jornalistas. Quando um pacote de sanções é anunciado, os alvos são identificados e todo o processo é colocado em andamento. Precisamos entender que, em cada etapa, os componentes individuais das sanções, e se serão aplicados a terceiros, e até que ponto os Estados Unidos controlarão ou pedirão a terceiros em outros países que respeitem essas sanções, ainda estão em aberto. Todas essas são decisões tomadas de forma ad hoc. Elas não estão escritas em lei, são possibilidades. E acho que é justamente nessa área que Trump gosta de atuar, onde ele aparentemente tem autoridade legal. E ele está meio que guardando suas cartas. Ele pode implementá-las se quiser, ou te fazer o favor de não implementá-las. Certo. Mais uma vez, vemos isso como um padrão em todas as suas negociações de sanções ou de tarifas. É um padrão muito típico. E Putin o confrontou sobre isso e disse, sim, conhecemos essa estratégia, já a vimos antes, sabemos como lidar com ela. E claro, a melhor maneira de lidar com esse tipo de mudança de posição é exatamente essa, dizer, eu sei o que você está fazendo, eu sou equilibrado aqui e podemos resolver isso. Não estou preocupado. Certo, certo. Não, você está certo. Na verdade, quero dizer, o padrão é que ele tira algo da cartola, um problema que nunca foi um problema. Diz que esse é o principal problema, e depois fala algo como, se você quer que isso desapareça, agora precisa falar comigo. E então os europeus sempre dizem algo como, ok, como podemos cumprir 150% das suas expectativas? E os russos dizem não. E os chineses geralmente fazem o mesmo. Esse é o problema dos europeus. O problema da Europa é que os líderes europeus parecem incapazes de recuar de sua agenda maximalista. E isso é, naturalmente, por definição, uma estratégia perdedora. Eles acabarão sendo pegos pelo fato de que não é apenas a Ucrânia. Todos os problemas que a Ucrânia enfrenta, em termos de material, equipamento militar, financiamento, mão de obra e resiliência política, a disposição de lutar, também existem na Europa, e em grande escala. E isso é agravado pelo fato de haver dissenso dentro da União Europeia. E não estou falando apenas da Eslováquia e da Hungria. Estou falando também das dissidências ocasionais nas margens. Lembre-se, a Bulgária do nada disse, bem, se vocês precisarem de espaço aéreo, é só passar por nós. Assim não precisam se preocupar. Podem passar por nós, depois pela Sérvia, e chegarão à Hungria em pouco tempo, quando isso era um problema. Então tem isso. A Croácia ocasionalmente fez declarações. A Áustria fez declarações dizendo que há muitas políticas da UE de que não gostam. Então, é claro que a Comissão Europeia está em uma posição fraca para manter a unidade, porque, em relação a algo que não é estrategicamente importante para a Europa, o que eu acho que é o caso da Ucrânia, o desfecho da guerra na Ucrânia, isso é importante para elites políticas específicas na Europa, para certos partidos e gestores políticos, mas não para a Europa como um todo. Em troca, eles precisam conceder a vários países pequenos todo tipo de concessão tarifária e dinheiro extra para a agricultura e coisas do tipo, o que eles não têm. Então, qualquer pessoa que observe a política interna pode ver, eu acho, que eles estão sacrificando um desejo geoestratégico que não é imperativo para a Europa, em troca de uma influência política real que poderiam exercer internamente e financeiramente dentro da União Europeia.
The Nevada-Easing for Kiswertud to the long prazo. And that just weakens their unity in the long run. Sim, quero dizer, você sabe, a história é cheia de ironias. E uma delas aqui é, claro, que o objetivo de desmembrar a Rússia está agora, muito provavelmente, causando a fragmentação, ao menos da unidade política dos europeus, se não da própria União. Sim, eu não acho que seja uma perspectiva de curto prazo, mas a longo prazo, as lições de como a guerra na Ucrânia foi conduzida terão, acredito, impactos significativos no desenvolvimento político europeu. Eles se colocaram em uma situação tão complicada. Quero dizer, chamar o Hamas de nazistas e Hitler em bunkers é uma coisa, porque eles são um grupo pequeno, e o lado que você apoia tem um poder esmagador, incluindo armas nucleares. Mas transformar a Rússia no mal supremo que não pode permanecer e deve ser derrotado é algo muito tolo. E essa forma de enquadrar a questão ainda está por toda a Europa. É isso que está envenenando o debate. That's what's poisoning the discourse. And then even beyond that, I mean, that's bad enough. But then, E além disso, quero dizer, isso já é ruim o bastante. Mas então, de forma inevitável, a Europa também precisa condenar, mesmo sem querer e ficando em enorme desvantagem ao fazê-lo, a China e quaisquer parceiros comerciais ou geopolíticos da Rússia. Essencialmente, a Europa está atirando no próprio pé repetidamente. E não é preciso ser um gênio para entender que partidos políticos alternativos têm facilidade em conquistar votos nas questões básicas que importam aos eleitores. Como perguntar, por que estamos gastando todo esse dinheiro e recebendo menos serviços sociais? why are we spending all this money and receiving fewer social services? This war is far away from us. Esta guerra está muito longe de nós. Por que estamos aceitando todos esses refugiados imigrantes e às nossas próprias custas? E por que nossos bens de consumo, coisas que costumávamos obter a preços baixos graças à energia russa e aos produtos chineses, agora estão ficando tão caros? Estamos levando a pior em todos os acordos possíveis sob essa gestão política. Reverter o curso em apenas 2 desses 3 pontos já seria suficiente, eu acho, na maioria dos países, para se tornar o partido mighty. Would be enough, I think, in most countries to become the majority party. No, I mean, at some point, the Europeans are Não, gonna get quero mad that dizer, there are em algum no momento os europeus vão ficar irritados porque não haverá mais pés para tirar. of decisions. A taxa de decisões autodestrutivas é absolutamente fascinante. A questão para mim é se os europeus serão bem-sucedidos o suficiente na propaganda para colocar toda a culpa na Rússia, e se a maioria da população vai continuar acreditando nisso. Mas a onda, essa maré está bem aí. Simplesmente não consigo imaginar que isso não leve a uma mudança massiva em direção à direita do espectro político na próxima eleição, anti-establishment. If the next election cycle. Anti-establishment. It could be extreme. There could be some odd combinations. Pode ser algo extremo. Podem surgir algumas combinações estranhas, como as que já foram mencionadas na Alemanha, entre a esquerda e a direita. Mas aqui está a questão, voltando ao seu ponto anterior. O que a Rússia precisa fazer para superar essa capacidade da elite europeia de retratá-la como um monstro assustador? Parece-me que a resposta é bastante simples. Ela cumpre seus objetivos militares, ocupa os territórios, mantém-se ali e diz, agora vamos negociar. Faz uma ofensiva diplomática total depois de alcançar seus objetivos militares. Não os objetivos de mais ninguém, mas aqueles que ela realmente declarou. E para por aí, por enquanto, prometendo não avançar mais, mas pedindo negociações, o que será muito difícil, acredito, para a Ucrânia aceitar. Which will be very difficult, I think, for Ukraine to accede to. But at that point, I think it will be extremely difficult. Mas nesse ponto, acho que será extremamente difícil para os líderes europeus argumentarem que a ameaça não é contida, porque a Rússia, de fato, estará parando, fazendo exatamente o que prometeu. Se for isso que ela fizer, terá parado na linha que define como necessária para sua própria segurança. Não será, nas palavras dos líderes europeus, um desfecho justo, mas será um desfecho pacífico. E isso é algo que acredito que muitos europeus estarão dispostos a aceitar, dadas as intermináveis e crescentes custas de continuar essa luta. And escalating costs
of continuing this fight. Yeah, I mean, I think you are right. Sim, quer dizer, acho que você está certo, claro, em um nível racional, mas acho que você está superestimando a capacidade dos europeus de ainda pensarem racionalmente. Eles vão encontrar maneiras de dar uma interpretação emocional à questão, de um jeito que ainda mobilize uma boa parte do eleitorado. Mas só mais uma pergunta, porque um dos objetivos declarados, e esse para mim é o mais difícil, não é o território, é a desnazificação da Ucrânia. Esse é um objetivo militar, mas também é um que não depende completamente do território controlado pela Rússia, certo? Então a própria Rússia não acabou se colocando um pouco em uma sinuca ao fazer disso um dos principais objetivos. Porque a neutralização, sabe, você pode neutralizar a Ucrânia apenas garantindo que derrube qualquer coisa que possa ajudar o exército e assim por diante. Isso você pode fazer militarmente, mas a desnazificação não dá. Na época em que a Operação Militar Especial foi iniciada, esse era um objetivo declarado. E isso chega da perspectiva de Putin ao cerne do problema que a Rússia tem com o sistema político ucraniano. A forma como eles expressaram isso, Lavrov expressou recentemente numa entrevista, foi a seguinte: o que queremos é que a Ucrânia respeite as condições sob as quais lhe foi concedida a independência, que estão consagradas em sua Declaração de Independência e em sua Constituição. O que, segundo ele, são três coisas: neutralidade, não fazer parte de nenhum bloco, ou seja, não alinhamento, e respeito às minorias. Vale notar que, em relação à desnazificação, eles gradualmente se afastaram dessa terminologia, embora, para ser justo, Lavrov ainda rotule o governo atual como nazista ou como seguidores dos nazistas. A terminologia alternativa que a Rússia também usa nesse ponto é respeito aos direitos humanos, respeito às minorias, respeito aos direitos das minorias da população no leste. Bem, em toda a Ucrânia, na verdade, não apenas no leste, em toda a Ucrânia. Isso é algo contra o qual seria difícil para os europeus argumentar. Então, como chegamos lá? Como lidamos com essa questão? Bem, uma possível forma é na mesa de negociações, a qual a Ucrânia será forçada devido às suas limitações de capacidade e às perdas no campo militar. O que resta para negociar é precisamente essa questão das garantias constitucionais dos direitos das minorias, do status neutro e da não filiação à OTAN. Então tudo isso fez parte do pacote que a Rússia e os europeus vêm negociando com a Ucrânia nos últimos tempos. Bem, todos esses pontos, incluindo os direitos das minorias. Porque os acordos de Minsk e Minsk II também incluíam o componente de que, naquela época, apenas para as províncias orientais, os direitos das minorias, direitos locais, como foram definidos, deveriam ser respeitados. Agora, portanto, a questão é garantir que a sociedade ucraniana como um todo possa se tornar pacífica por meio da implementação obrigatória das garantias plenas de sua Constituição. Porque, na verdade, não há muito de errado, eu diria que não há nada de errado, com a Constituição ucraniana. Ela só precisa ser aplicada. Lembre-se de que o artigo 10 da Constituição ucraniana atual garante os direitos dos falantes de russo, mas decisões judiciais posteriores contrariam a redação da Constituição. Em última análise, não há garantias para a proteção dos direitos humanos e dos direitos das minorias em qualquer país, a menos que o próprio governo esteja disposto a fazê-lo. Muitas coisas podem ser acordadas, documentos podem ser assinados, mas a longo prazo será necessário um novo governo que busque a reconciliação entre as diversas comunidades, russófonas, ucranófonas e outras minorias dentro da Ucrânia. Acredito que é do interesse dos próprios ucranianos e dos futuros governos ucranianos encontrar uma forma de reconciliar o país, porque sem isso, eles não enfrentarão apenas uma luta contra a Rússia, também serão consumidos internamente por divisões, assim como tem sido nos últimos 30 anos. E isso também é um componente importante dessa crise.
Right. And a component of the Certo, negotiations certo. will come. E esse é um componente das negociações que ainda virão. Nikolai, muito obrigado por esse panorama. Para as pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho, vou direcioná-las na descrição deste vídeo para sua página inicial. É o melhor lugar para encontrar seus textos, certo? Com certeza. E é wnnetroponet.net. Pessoal, confiram lá. Nikolai Petro, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Check it out, Nikolai Petro. Thank you very much for your time today. Obrigado.